Olá, meus futuros colegas de OB, professor Marcelo Hugo, mais um vídeo aqui com vocês nesse curso do Poder da Aprovação, nesse nosso objetivo de despertar o teu poder da aprovação e conquistar, essa garota aqui, carteirinha, carteira de identidade do advogado. Pois bem, esse vídeo, pessoal, esse vídeo aqui eu vou tratar de uma situação que, se você não pensou isso antes de escolher direito, né, de direcionar ao direito a sua carreira, eu tenho que lhe dizer que você sempre será estudante. Você sempre estará estudando direito. Não importa as suas conquistas, concurso público, depois como advogado, não importa. A situação é que nós escolhemos um curso que exige conhecimento constante, atualizado. Isso é a plena verdade das ciências jurídicas e sociais. Essa faculdade que você escolheu com esse lindo nome, Ciências Jurídicas Sociais, é justamente isso. A gente vai continuar sempre estudando, sabe por quê? Porque quem se forma em ciências jurídicas sociais é o quê? Exatamente. Cientista. E cientista é algo que está na gente e a gente vai sempre continuar sendo cientista. E o que é cientista? É alguém que pesquisa sempre, vai estar sempre no campo pesquisando, né? Gerando aquela curiosidade sempre de saber mais. Essa é a ideia do cientista, das ciências jurídicas e sociais. Por isso, dentro desse vídeo, né, então a gente vai comentar alguns textos da nossa obra, Poder da Aprovação, e dentro desses textos está aí a minha faculdade e eu, né, uma relação bastante, uma relação conflituosa, é o título do nosso sexto artigo, né, da obra. Essa ideia desse texto é justamente para aqueles. É um texto direcionado para aqueles que ainda estão na graduação e que ainda têm uma chance de modificar um pouco o seu mindset, a sua mentalidade de que curso de graduação, ou seja, enfim, depois pós-graduação, se esse for o seu desejo, não é só presença e nota. Essa é uma questão que eu tenho lutado muito como professor da graduação. Eu luto junto com meus alunos, sempre tento lembrá-los que nota e presença não é o objetivo essencial da faculdade, né, do curso de Ciências Jurídicas Sociais. O que a gente realmente procura, né, nesse curso? É a formação jurídica, é a sua formação acadêmica. Então, eu sei que é importante, são as regras do jogo, a presença, ter a presença mínima, né, e ter uma nota média mínima. Eu sei que essas são as regras do jogo, mas a gente não está apenas jogando, a gente não está apenas jogando no sentido de que as regras valem mais do que a experiência em si. Né? A experiência do conhecimento, da sua formação. Essa é a verdade do nosso curso da graduação de Direito, e que mesmo que você esteja me assistindo, já seja formado, a minha sugestão é: nunca deixe de estudar. E é verdade, você nunca vai deixar de estudar, mesmo depois da aprovação do exame de ordem, seja na advocacia, seja como concurseiro e depois concursado. Aí o estudo é constante, né? E a minha sugestão também fica para vocês seguirem adiante com as pós-graduações, especializações, mestrado, doutorado, enfim. Isso tudo não é só currículo, né? E sim aprendizado, né? É educação jurídica que a gente busca, ok? Então, eu sei que nós temos dificuldades, você que ainda está na graduação, a gente tem dificuldades na graduação, nem todas as disciplinas a gente gosta, nem todos os professores são
os caras legais. Então a gente sabe disso porque eu fui aluno também. Eu também fui aluno, e eu fui um aluno, vou ser bem sincero, bastante mediano. Não tive notas boas em determinadas disciplinas, e outras disciplinas tive notas ruins, né? Eu acabei não reprovando nenhuma disciplina, mas não é um grande feito, né? Hoje, sinceramente, se eu fosse refazer essa faculdade, eu faria de um outro modo, de uma forma bem mais responsável, né? Então, você que ainda está na faculdade, você ainda tem chance de mudar a sua atitude, né, dentro da faculdade, já que você é um futuro cientista jurídico. Então busque na curiosidade, na pesquisa. Não precisa tudo que o professor diz é o correto, né? Então a gente precisa, claro, se eu for contradizer meu professor, que eu tenha fundamento, né? Que eu tenha argumentos. E isso é importante. Nunca deixe para estudar de véspera da prova. Eu sei que é uma grande dificuldade para muitos, mas não deixe para a última hora, né? Porque você vai se arrepender depois, no fim da faculdade. E eu sempre digo isso, né, que como me impressiona quando eu vou numa livraria, e eu chego numa livraria e eu vejo os livros jurídicos, na seção jurídica, gente comprando livro por quilo, né? Assim, pilhas e pilhas de livros, e eu tenho certeza que aquela pessoa que está comprando todos aqueles livros é um recém-formado, ou está acabando a faculdade. Por quê, professor? Porque durante a faculdade a gente nem se preocupa em comprar livro, né? A gente vai buscar na biblioteca, vai pegar emprestado, a gente não cria a nossa própria biblioteca, e é importante ter a própria biblioteca, né? A sua biblioteca deveria ser algo como se compra bolsas, como se compra sapatos, enfim, gasta dinheiro na vida noturna, não importa, mas eu acho que a biblioteca seria ainda é um objeto que poucos valorizam, né? Que mostra assim, olha, essa aqui é minha biblioteca, com orgulho, né? Essa aqui é o meu espelho. Então, eu sei disso, e aí por que as pessoas deixam para comprar tudo depois? Porque é uma coisa engraçada, porque quando a gente entra no curso do direito, a gente acha que já é ministro da STF. Eu tenho certeza que você já teve esse pensamento, porque eu também, quando eu entrei, eu queria que todo mundo chamasse já de doutor, né? Então, isso é uma verdade. E aí, quando a gente entra na faculdade, a gente acha que sabe tudo, né? E que a gente vai ser ministro da STF, e a gente se acha os maiorais. E aí existe uma curva, que inclusive está no livro, essa curva. A gente começa como ministro da STF, e com o passar do tempo, a nossa bola vai baixando, 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 até o final. A gente só quer chegar na formatura, entregar o TCC e, se Deus quiser, passar no exame de ordem, né? Então, a gente tem essa queda. E eu faço uma pergunta sempre nas minhas palestras, nas minhas apresentações, e sempre é a mesma resposta, sempre o mesmo feedback, né? Que quando se chega no final da faculdade, a sensação é: a gente não sabe nada. Eu também, quando eu cheguei no final da faculdade, lá no 10º semestre, a minha sensação era que eu não. O que eu aprendi durante 5 anos? Essa é a sensação que a gente tem, né? De falta de conteúdo. Parece que o direito é infinito, que a gente nunca vai conseguir aprender tudo. E é bem verdade, a gente nunca vai aprender tudo, mas por isso que essa nossa situação, esse estado civil de estudante é permanente, né? Principalmente na área jurídica. Então, é importante a gente refletir ainda. Se você está na graduação, é uma oportunidade de refletir. E se você já passou da graduação, também não deixe de refletir a sua vida pós-faculdade, né? De ter permanência nos estudos, de querer aprender mais, ok? Uma das perguntas que me surge muito, e que também está no livro, é se faz a prova, professor, ou não, da OAB antes de se formar, né? Antes do 10º semestre. Como se sabe, o edital permite que se faça a prova no 9º e 10º semestre, ou seja, no último ano, né? E eu sempre aconselho a fazer sim essa prova a partir do 9º semestre, fazer sim. Por quê? Mesmo que a resposta geralmente seja: professor, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, eu tenho o TCC, eu tenho a festa dos 500 dias, eu tenho a festa dos 100 dias, eu tenho a minha formatura, não importa, né? Mesmo com todos esses compromissos, e é justamente por esses compromissos que se deve fazer a prova.
Mas por quê? Se eu tenho todos os compromissos, como é que eu vou me preparar? É justamente, eu tenho certeza que tu vai se preparar, ok? A única diferença é o seguinte, você vai fazer a prova do tipo, se colar, colou. Vai sem nenhuma pressão de ser aprovado. Até porque, caso seja a reprovação, você tem diversas desculpas e todas desculpas aceitas, porque você tinha outras responsabilidades antes do exame de ordem. Eram mais importantes que a prova da OAB. Então é uma carga emotiva que a gente acaba liberando ao fazer a prova durante ainda a faculdade, no último ano, né? E os números da própria FGV comprovam isso, que as pessoas que estão formandas, ainda sem a conclusão do curso, elas têm maior índice de aprovação daqueles que já passaram, já graduaram, já têm um canudo, enfim, seguindo à frente, ok? E falando em canudo, eu deixo sempre à minha frente o meu canudo já, ó. Olha que bonito, ó. Para quem se formou em 1997, ele ainda está inteiraço, né? Esse aqui é o meu canudo, né? E que eu sempre deixo aqui junto comigo para me lembrar, né, de quanto foi difícil eu concluir esse curso, de todas as adversidades, dificuldades, estudos, enfim, mas foi um período muito rico. Eu nunca vou esquecer o período da minha faculdade e de toda a formação das minhas amizades, enfim, e de conhecimento. Realmente a faculdade, a graduação é um tempo realmente maravilhoso e que a gente nunca mais esquece, ok? Seguindo então a conversa, por isso que é importante fazer a prova da OAB. Pressão baixa, né, porque a gente tem outras responsabilidades e o exame de ordem é mais uma delas. Então a carga de pressão é baixa e isso ajuda muito a pessoa a fazer a prova de forma tranquila, sem exigência de resultado. Ao contrário de quem já se formou e já tem um canudo, e todo mundo está olhando e esperando a aprovação, né? Como fosse algo natural a pessoa ser aprovada depois de 5 anos, né? Como fosse uma prova final da sua capacidade após a graduação. Então fica essa dica, se você ainda está no 9º semestre, faça a prova ainda quanto antes, ok? Tem um outro texto também dentro desse vídeo que eu gostaria de conversar, que é sobre o aluno perfeito que todo professor sonha ou gostaria de ter, né? Então, seja esse aluno para você mesmo, né? O que é esse aluno perfeito? Né? É aquele aluno dedicado, é aquele aluno com foco, que busca, eh, através da sua curiosidade, busca resolver problemas, não coloca os problemas de lado, não inventa desculpa, sendo que a culpa é de terceiros. Então, se você tem dificuldades, por exemplo, e isso eu enxergo muito, né? Ah, professor, eu tenho dificuldade muito grande em direito constitucional. Sim, mas por que tu tem dificuldade com direito constitucional? Ah, é porque na graduação meu professor era péssimo. Eu sempre deixo claro e sempre também informo isso meus alunos, né? Uma boa faculdade não é a própria instituição. A boa faculdade é você que faz, né? É o aluno que faz a boa faculdade. Se ele discorda do professor, se ele acha fraco o professor, ele tem que buscar, né, subsídios em outros livros. Tem o YouTube aí com diversas videoaulas gratuitas. Enfim, não há desculpa, não posso colocar a culpa no péssimo professor, sendo que você não fez nada para resolver isso. Então, observe isso. Cuidado ao criar essas crenças limitantes, né, como se diz, jogando a culpa para terceiros, né? Se o professor é fraco, se o livro você não gostou, existe tantos outros livros concorrentes que você pode entender, pode achar melhor para mais didático para trazer esse conhecimento de forma mais fácil, né, mais mastigada. Então, vídeos de outros professores é a mesma coisa. Então, se você não gosta do seu professor, procure outras videoaulas de outros professores, tem diversos no YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar, certamente você vai gostar. Então, é importante deixar as desculpas de lado, né? Então, o aluno perfeito é aquele aluno que busca o conhecimento, que busca resolver o seu problema, e se ele não consegue resolver o problema depois de pesquisar, então, que ele peça ajuda e não que simplesmente pega aquela dificuldade, eu não sei,
sei, eu não consegui, coloca debaixo do tapete, sendo que aquele erro, aquele problema pode acontecer diversas vezes, repetindo como fosse um círculo vicioso, ok? Então não evite esse tipo de problema, porque se você evitar aceitar um problema hoje, não conseguir solucionar, certamente ele deve aparecer depois e vai seguir sempre assim. Então, se você tem dificuldade com uma disciplina, né, tenta resolver o problema com a matéria, com a disciplina, enfim, e para não deixar que esse problema continue se repetindo e seja a pedra do seu sapato, ok? O professor Marcelo agradece mais uma vez, bons estudos e fique com Deus, até o próximo vídeo, grande abraço, falou!